Bom, voltamos à nossa pauta depois desse intervalo, em função de que tivemos que fazer alguns ajustes técnicos. Continuando com a nossa pauta, item 84, relatoria do conselheiro Luciano Bernatti, Agroterra, Comércio e Transportes. Por favor, conselheiro, disponibilize o voto, faça um breve relato e pode ir ao seu voto. Perfeito, presidente. O voto já está na pasta, portanto, eu vou fazer uma breve relatório aqui, prestar um breve relatório e depois a gente continua. Trata-se de uma situação de exclusão do Simples Federal, que seria a partir de 1 de janeiro de 2006, a exclusão dele. O motivo seria embaraço por meio de não fornecimento de informações e prática reiterada de infração à legislação. Ele apresentou impugnação, alegando basicamente que houve um incêndio em sua sede no mês de fevereiro de 2010, e efetivamente ele... Aliás, 2010 não, desculpa, em outubro. Peraí, deixa eu ver a data exata aqui do incêndio. Enfim, teve um incêndio anterior, e aí ele não conseguiu apresentar a documentação. Acho que foi em 2010 mesmo. Ele não conseguiu apresentar a documentação. E que a exclusão não poderia ser retroativa. A DRJ, por sua vez, negou a procedência da impugnação, basicamente afirmando que ele poderia ter informado de outra forma, ou seja, poderia ter levantado os documentos de outra forma, né, e que não cabe a ela o controle de constitucionalidade. Isso que ele tinha alegado também, questões relativas à constitucionalidade. O recurso voluntário, ele novamente traz a questão do incêndio, que não teve provas e tal, isso impediu de levantar as provas e de atender às requisições da autoridade fiscal. E que, novamente, não poderia haver retroatividade. Né? O fato, presidente, é que houve... ele não observou a tempestividade na análise do recurso, da entrega do recurso voluntário. Eu vou ler aqui a parte do voto já em relação à tempestividade, né, no parágrafo 8. Em análise à data de intimação do contribuinte sobre a decisão da DRJ, a qual se deu numa quarta-feira, dia 9/10/2013, folhas 177, e a data de protocolo do recurso voluntário, a qual ocorreu em uma quinta-feira, 14/11/2013, folhas 179, percebe-se que transcorreram no período entre uma e outra 36 dias. Há de se ressaltar que 10/10/2013, dias posterior ao recebimento da intimação pelo contribuinte, foi uma quinta, dia útil. Levando em consideração os artigos 5º e 33 do Decreto 70.235, os quais, respectivamente, prevêem que os prazos são contíguos e a contagem deles exclui o dia de início e inclui o do vencimento, o recurso voluntário deve ser apresentado dentro de 30 dias seguintes à ciência da decisão, então se tem que o recurso apresentado é intempestivo, motivo pelo qual não deve ser conhecido. E aí eu voto pelo não conhecimento do recurso em virtude da intempestividade. Bom, aí é questão de documentação, né? Eu teria que verificar qual é a cidade, se tem algum feriado nesse dia aí, né? O dia seguinte. É Joinville, presidente, é Joinville, Santa Catarina. Feriado nacional não teve. Se eu puder checar isso aí, né? Presidente, estão me ouvindo? Sim. Eu dei uma checada aqui. Estou ouvindo, Flávio. Eu dei uma checada, realmente, e mesmo que tivesse um feriado específico, ou dois, não, o prazo seria exorbitante, porque ele começa numa quinta e termina numa quarta, se não me engano. Então, e a princípio não tem nenhum feriado nacional que se interligue aí nesses dias. Então, e a próprio despacho da unidade, quando encaminha para o CARF, diz assim, ó, apesar de ter apresentado intempestivamente, encaminha-se ao CARF para apreciação. Então, apesar de não... Então, tem no despacho da unidade lá, já tem esse comentário que é intempestivo. Qual folhas, considerado mais? Acho que não anda... É a última folha de despacho de encaminhamento,
Luciano. É a última folha ali, a folha 192. Ó. Apresentado recurso voluntário pela interessada após o vencimento do prazo legal, encaminhe-se ao CARF para apreciação de sua aceitabilidade. Perfeito. Então já tem uma manifestação da unidade também sobre isso. O Ciccone parou, sua tela para mim tá congelada. Então já tem manifestação da autoridade preparadora nesse sentido. Né? Exato. Então acho que não tem discussão. Dúvida? De outubro. É que minha internet caiu aqui também. Não, sua imagem, ouvindo eu tô, sua imagem está sendo congelada, mas tudo bem, tá dando para ver. Novembro. Agora. Novembro. Só um segundo. de outubro, 14 de novembro. Não tem um carimbo, não, é o carimbo de 14 de novembro. Eu já chequei tudo isso aí, Evandro. Tá. Deixa eu. Estão me ouvindo? Sim. Tudo Sim. Ok. Estão me ouvindo bem agora? Sim. Sim. Tá. Então, colocando em votação, Marco, o contribuinte legou provimento, não conheceu pela intempestividade. Marco já. Analisando os elementos que fundamentaram o voto do relator, não resta outra alternativa a não ser acompanhar. Pagano? Acompanhe o relator. Evandro? Acompanhe o relator. Júlia? Com o relator. Wilson? Acompanhe o relator, presidente. Paula? Com o relator. Também com o relator unânime não conhecido por intempestivo. Seguindo, ainda do relatoria do conselheiro Luciano, item 85, Cândido Bortoni e Tito Limitada. Por favor, conselheiro. Sim. Também já está lá, presidente. Na pasta, vou fazer aqui, apresentar o breve relatório e vou para o voto. Trata-se de uma situação de exclusão de Simples Federal, por meio de ADE, Ato Declaratório Executivo. O motivo seria a atividade de reparação, manutenção de outras máquinas e equipamentos de uso em geral. O enquadramento legal para a exclusão, que modificou a exclusão, seria o artigo 9º, inciso 13 da Lei 9.317. Na impugnação, o contribuinte afirmou que utilizou o código que sempre foi uma atividade secundária. O valor com o serviço secundário foi menos que 25%, e o CNAE adequado é outro, atividade não é vedada. Eles estavam confundidos com um serviço específico de engenharia, né? Que precisava aqui é questão de engenharia em relação à construção de máquinas. A DRJ entendeu que o código indicado seria a única comprovação, pois o contribuinte não juntou outras. Recurso voluntário. Equívoco na indicação, o contribuinte alega equívoco na indicação do CNAE, com correção do erro. Acórdãos demonstrando que o CNAE é incorreto não serve para a exclusão. Esse processo ele foi levado a julgamento e a turma converteu o julgamento em diligências e houve a resolução, né? Foi baixada em resolução. Depois da resolução, houve a apresentação de notas e fotos por parte do contribuinte. Então, eu vou começar a ler a partir da tempestividade. Como se trata de retorno de resolução, parágrafo 10, o qual converteu o julgamento em diligências, a tempestividade foi analisada na conversão. Assim, não há de ser analisada nesse momento e contexto processual. Delimitação da atividade. Com o fundamento no princípio da verdade material, a discussão se limita a identificar qual seria de fato a atividade exercida pelo contribuinte. Pois se sua atividade for a de prestação de serviços profissionais de engenheiro ou assemelhado, então o recorrente não poderia optar pelo simples. Pela documentação anexada aos autos, folhas 70 e seguintes, inclusive fotos, percebe-se que o caso se encaixa na situação da súmula vinculante número 57 do CARF, a qual prevê que a prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda,
tratamento e revestimento de metais não se equiparam a serviços profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência de pessoa jurídica no Simples Federal. Isto ocorre porque a requerente exerce também o serviço de instalação, reparação e manutenção de máquinas. Assim, não se encontram motivos para indeferir o pedido da recorrente. Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. Ele juntou, presidente, na verdade, várias notas fiscais, material do trabalho dele e, inclusive, as fotos. E tudo isso se percebe que não se trata de serviço de engenharia mesmo, mas sim os previstos lá na súmula número 57. Essa foi a minha apreciação sobre o caso. Ô, Luciano, apenas uma observação. Foi a diligência, o que a diligência escreveu? O que a autoridade fiscal escreveu conclusivamente na diligência? Só um minutinho, presidente. Corroborando, Luciano, presidente, eu olhei aqui, a diligência foi feita nos seguintes termos. Ele pediu todas as notas fiscais, colacionou aos autos apenas o que ele entendeu que explicariam a demanda da resolução e não se posicionou em nada. Ele apenas juntou a documentação que ele entendeu o suficiente para resolver o problema, mas ele não se manifestou. Não foi uma diligência conclusiva, então? Não. Foi apenas relatou fatos. Isso. E por isso que, pelos documentos que foram juntados, o seu entendimento é que ele estaria ao abrigo dessa súmula 57 e também da outra súmula 134, tão falada hoje também, né? Perfeito, presidente. É isso? Perfeito. Tá. Ele junta Alguém mais quer falar? Senão eu vou colocar em votação. Eu estou olhando o processo aqui, presidente, me dá um segundinho, por gentileza. Um segundo, ok. O Wilson, aproveitando, Wilson, vocês que julgam bastante na turma lá, nesse sentido aí, como é que vocês têm decidido lá nesses casos, assim, quando vem documento lá, da unidade de origem lá, como nesse caso, fotos, etc. Em geral, a gente pede para ter uma posição conclusiva, né? Mas o que acontece, assim, quando tem atividade de engenharia, né? Você tem que ter primeiro tem que ter profissional de engenharia, né, obviamente, né? E se for atividade de engenharia, você tem que ter a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, né? E aí, assim, Perfeito. E aquela prova tem que ser por parte do fisco. O fisco tem que provar que ele exerce uma atividade que tenha necessidade de um profissional com profissão regulamentada. Né? Regulamentado, perfeito. Ok. Marco, viu aí? Estou olhando as notas que foram anexadas nos autos, né? Montagens de equipamentos, coisas, não... E o cara trabalha com serralheria e caldeireiro, né? Então, a princípio, assim, não é nada muito de engenharia técnica especializada. Tem umas coisas que ele vende, inclusive, por exemplo, as coisas mais complicadas ele vende. Né? Olha só, estão vendo aqui nas folhas 91, tem algumas vendas de produtos. Então, eu fui pesquisar, por exemplo, né, o que era um trocador de calor para secagem de grão, lá no item 8 da folha 91. Isso trata-se de venda, não é algo mais complexo, né, que exigiria um engenheiro, por exemplo. As coisas mais complexas, que exige um engenheiro, ele faz venda, mas as outras coisas, as pequenas, ele faz, por isso que tem a serralheria, tal, etc. Não é uma atividade, a vedação foi por causa da atividade de... Engenharia, eles estavam entendendo que... Engenharia não, tem fotos ali do ambiente de trabalho, é um material de caldeireiro, essas coisas assim, de montagem, né, e tem a relação de empregados, tudo que foi anexado pela autoridade fiscal de legislaciante, né. Isso. Então, a princípio não há nada de projeto, nada de coisas assim mais complexas, é uma coisa bem simples. Olha, projeto... É o que nós falamos, esse assunto. Oi? Colegas, projeto tem sim. Todas aquelas obras de caldeiraria ali tem que ter projeto. A minha dúvida é o seguinte, eu não consigo saber se eu preciso de um engenheiro ou um técnico mecânico pode assinar aquilo ali, porque projeto tem que ter, tá? Tem que ter projeto, tem que ter desenho, tá? E alguém assina. Agora,
eu quis falar... Pera um pouquinho só. A relação de empregados não teria um engenheiro. A relação de empregados é serralheiro, caldeireiro, auxiliar de serralheiro. Isso aí foi anexado não pelo contribuinte, pela autoridade fiscal diligenciante, tá? Então, assim, ó, meio oficial, caldeireiro, então a relação de empregados não tem ninguém com uma especialização. Espera um pouquinho, Marco. Caldeireiro, auxiliares. Então, a princípio, não tem nenhum engenheiro contratado pela empresa. Sua voz aqui, a internet está horrível. Montagem. Se tu olhar lá o processo, tu vai ver a relação de empregados, tudo. Primeira. Tô olhando. Trocador, checagem. E como é simples federal, né? Então eu acho que. Desentreinamento, temos de relatório fiscal. Cadê a folha de empregado aqui? Tá aí. Olha as 69. Estou olhando aí o documento. Notas fiscais. É na folha 78, Evandro. Eu ia dizer... Não abri o processo todo, estou abrindo documentos. E outra coisa assim, ó, a decisão da DRJ, tá, do caso concreto, ela coloca em dúvida também, mas ela disse que a instrução probatória do contribuinte lá na manifestação de conformidade foi precária. Então, assim, ó, presentemente, sem que o contribuinte faça a juntada de outros instrumentos probatórios, tá, notas fiscais, de produtos, não se pode, pura e simplesmente, a força de simples alegação ter por desconstituída ou até restringida a declaração de vontade impressa na atual relação do contrato social. E o contrato social fala em... Deixa eu ver aqui, eu acabei de ler aqui. Indústria, comércio e assistência técnica de máquinas em geral. Isso. Tá? Então, ele entendeu aqui, ó, a vedação foi porque isso aqui seria um trabalho complexo de engenharia. Aí o contribuinte fez a manifestação de conformidade dizendo que não, ele não tem nem engenheiro, é tudo uma montagem simples, etc. Tá? E aí, na época do Simples Federal, isso. E aí a DRJ analisou e disse, olha, realmente, até se tu ler o teor da decisão da DRJ, coloca em dúvida, assim, mas não trouxe provas o bastante para descaracterizar a vedação. Só isso. Um pouquinho, posso falar agora? Posso falar um minutinho agora? Veja bem, já discutimos bastante esse assunto, é extremamente subjetivo. Eu acho que, como o Evandro falou, lá na caldeiraria talvez tenha que ter projeto, tudo tem que ter projeto, mas o que tem que ser analisado é o seguinte, esse projeto que deveria ter, ou talvez existe nessa zona de montagem de caldeiraria, ele é um projeto feito internamente pela empresa para ter uma sequência de trabalho lá na linha de produção, ou é um projeto que exige legalmente a assinatura do engenheiro mecânico, por exemplo. Eu acho que até uma marcenaria, eu posso falar, porque meu pai era marceneiro, até a marcenaria tem um projeto para se fazer guarda-roupa. Agora, o problema é saber o seguinte, até que ponto é preciso assinatura de um profissional lá dentro para isso. Esse acho que é o ponto que diferencia. Então, nesse caso aqui, só estou completando aqui o pensamento, depois vamos colocar em votação. Me parece que o ponto crucial é o seguinte, essa atividade aí que está aí descrita, que foi cortada do Simples, porque seria equivalente a engenheiro, exige engenheiro, sim ou não? O que está nos autos mostra isso, sim ou não? Palavra para o Luciano, que é o relator, depois para a Paula, e vamos votar. Tá, presidente, eu quando eu analisei esse processo, eu procurei, primeiramente, na lei que estabelece e regulamenta a atividade de engenharia, engenheiro, fui até o CREA, o site do CREA, e também fui até o site do Senai ou SESI, eu não me lembro qual que oferece serviços de tecnologia mecânica lá. A legislação, eu não citei isso porque a legislação do CREA é completamente conclusiva, aberta, enfim, que regulamenta a profissão de engenheiro, ela é genérica demais. Aí quando eu fui olhar o SESI e o Senai, existem, por exemplo, tecnologia relacionada à mecânica de automóveis, era algo que estava próximo lá. As pessoas que podem realizar esse curso, dentre eles estaria o técnico em mecânica. Então, teria um engenheiro e técnico em mecânica. Então, eu percebi, assim, que
pela conclusão que eu tive disso tudo, que não seria necessário um engenheiro para fazer o que eles fazem, de acordo com a análise das provas. Né? Mas não coloquei isso porque eu achei que a súmula já bastaria para essa questão, porque me pareceu que essa, de montagem, né, comercialização, etc. Foi nesse sentido, só isso para acrescentar. Paula. Sem microfone. Não, era só o que eu ia falar para o Marco, mas o Marco já pontuou bem que não há engenheiros na lista de empregados, então era isso que eu queria dizer. Eu estou satisfeita, eu já posso votar. Votando, Marco. Presidente, eu acho que a matéria aqui, pelo... Estão me escutando? Pelo que consta nos autos aqui, para mim, a posição do relator está bem tranquila, a súmula CARF 57 se aplica aqui ao caso, não tem nada que leve a uma alta complexidade ou necessidade de ter engenheiro, tanto que não aparece no quadro de funcionários. Os elementos probatórios foram trazidos pela autoridade fiscal diligenciante, ou seja, ele fez a coletânea de elementos e trouxe aqui, não foi uma coisa direcionada do contribuinte, então acompanho o relator. Presidente? Pode? Alô? Sicoli? Acho que ele caiu. Caiu. Eu estou tentando voltar. Voltou? Voltou para... Voltei aí ou não? Voltei. Ok. Sicoli? Tu vai ter que voltar lá para a tua área de churrascaria lá. Vai voltar a fazer churrasco lá. A gente não está te ouvindo, Sicoli, está falhando tudo. Pagando. Eu acompanho o relator, presidente. Acho que ele caiu. O presidente está falhando. Todo mundo reduziu a qualidade, que eu foi só reduzir do meu agora. Eu reduzi. Não, a minha está baixa. Reduzi. Travou. Oi, pessoal. Oi. Oi, presidente. Estou aí. Oi. Oi. Boa tarde, bom dia. Cheguei de novo ou não? Cheguei, agora estou te ouvindo. Tereza, está continuando a gravação? Sim, doutor. Voltando, nesse processo que nós estamos julgando, o conselheiro deu provimento, o Marco Rogério. Recapitulando seu voto, Marco, por favor, sabe trocar. Presidente, só então recapitulando meu voto, conforme eu externei aí, eu entendo que tem elementos mais que suficientes aqui para acompanhar a posição do nobre relator. Conselheiro Pagano. Com o relator, presidente. Conselheiro Evandro. Tá sem fone, Evandro. Evandro. Com o relator, presidente. Conselheira Júnia. Com o relator. Conselheiro Wilson. Considerando os documentos que foram juntados aos autos pela diligência, eu acho que não tem dúvida, não, eu acompanho o relator. Conselheira Paula. Com o relator. Também voto com o relator, por unanimidade, dado provimento, prosseguido, relatoria do conselheiro Luciano, item 86, Max Clean, indústria e comércio. Por favor, conselheiro. 86. Perfeito, vamos lá. Aí. 86. É um recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ em virtude de exclusão do Simples Nacional.
O motivo seriam débitos com exigibilidade não suspensa. Na manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou que enfim, empresa de pequeno porte, que a concorrência ficaria prejudicada se fosse excluída do Simples Nacional, que se trata de uma sanção política, alega princípios constitucionais, como defesa, inclusive a proteção a micro e pequenas empresas. A DRJ indeferiu, né, não negou provimento à manifestação de inconformidade, tendo em vista que haveria aplicação da lei nesses casos. No recurso voluntário, a contribuinte alega cerceamento de defesa pelo fato da DRJ não ter analisado todos os seus argumentos, e ela transcreve os mesmos argumentos da impugnação. Ela copia os argumentos da impugnação, a manifestação de inconformidade, e apresenta no recurso voluntário. Eu vou partir para a análise do voto, que está a partir do parágrafo 8. Tendo em vista a análise dos documentos, conclui-se que o recurso é tempestivo, razão pela qual conheço e no mérito passo a apreciá-lo. A questão da preliminar, em relação ao cerceamento de defesa, parágrafo 9 do voto, né? A recorrente alega que houve cerceamento de sua defesa, pois a DRJ não teria analisado todos os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade. Ressalta que a DRJ deveria, com base na proporcionalidade, ter reformado a decisão de exclusão do requerendo do Simples. Com base no artigo 59 do Decreto 70/235, afirma que a decisão foi proferida com preterição de direito de defesa, portanto, deveria ser nula. Ao confrontar os argumentos apresentados pela recorrente em sua manifestação de inconformidade e a decisão da DRJ, não se constata omissão por parte desse órgão no exame da impugnação, nem tampouco cerceamento de defesa. Como se reafirmará a seguir, a defesa do contribuinte se concentra em apontar a infringência do artigo 17, inciso 5, da Lei Complementar 123/06, aos princípios constitucionais da igualdade, razoabilidade e proporcionalidade, aliados ao sentido teleológico da norma e do sistema jurídico. Isso demandaria análise de constitucionalidade da lei, o que não pode ser feito em sede de processo administrativo fiscal. Assim, é de se reconhecer que não houve cerceamento de defesa. Em relação ao mérito. Não sei se a gente precisa votar isso, presidente, votar a preliminar? Não, pode. Pode continuar? Não, pode seguir. Tá. De antemão, é para se ressaltar que o presente caso não se enquadra na situação prevista pela súmula CARF número 22, a qual dispõe que é nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, se limite a consignar a existência de pendências perante a dívida ativa da União ou do INSS, sem indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa, uma vez que houve, no ato declaratório executivo, indicação dos débitos do contribuinte. Como exposto acima, o recurso voluntário do recorrente não traz argumentos novos em comparação com sua manifestação de inconformidade. Em suma, alega que o sentido da lei seria o de beneficiar o pequeno empresário, não tendo objetivo fiscal, ou seja, principalmente o de recolher recursos aos cofres públicos. Nesse sentido, o inciso 5 do artigo 17 da Lei Complementar 123 não estaria em consonância com o ordenamento jurídico, quando aplicado de forma a excluir o contribuinte do regime simplificado, uma vez que o requerente não se beneficiou do atraso do pagamento, mas que tal situação demonstraria dificuldades financeiras. Tudo isso seria fundamentado pelos princípios da igualdade, proporcionalidade e razoabilidade. Percebe-se, portanto, que o recorrente pretende afastar a aplicação da norma complementar acima em relação à sua situação, o que seria possível através do exame de constitucionalidade. Tendo em vista que as leis possuem presunção de constitucionalidade até que ela seja reconhecida pelo Judiciário, bem como a súmula número 2 do CARF, que prevê que esse Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária, não há como colher a pretensão da requerente. É ainda para se salientar que o próprio contribuinte não negou estar em débito perante a Receita. O que eu faria enquadrar na situação do citado inciso do artigo 17 da Lei Complementar do Simples.
No mesmo sentido, a lei não faz diferença entre débitos provenientes de dificuldades financeiras, caso alegado pelo requerente, ou de má-fé, mas indica apenas débitos. Assim, tendo em vista a subsunção da interpretação dos fatos relacionados ao contribuinte, ou da interpretação da norma do artigo citado, não há motivos alegados para a reforma da decisão da RJ, devendo a mesma ser mantida. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, de maneira a manter a decisão da RJ por seus fundamentos. É Simples Nacional esse, né? Simples Nacional. Ok. Alguém quer se manifestar ou podemos ir para o voto? Uhum. Marco Rogério. Acompanho, presidente. Pagano. Acompanho. Conselheiro Evandro. Acompanho o relator. Conselheira Júnior. Com o relator. Conselheiro Wilson. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Paula. Com o relator. Também acompanho o relator por unanimidade, mantida a exclusão do Simples Nacional. E, processo item 87 da pauta, ainda da relatoria do conselheiro Luciano, universo de execução de projetos. Por favor, conselheiro. Perfeito. Item 87 trata-se também de recurso voluntário interposto em virtude de decisão da RJ, o qual mantém a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, em virtude de débitos também. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alega dificuldade financeira, que seria inconstitucional a sua exclusão, tendo em vista os princípios, a teleologia da lei. Inclusive, ele alega que os atos do fiscal infringiriam os princípios, trata-se de sanção política e que tratamento desigual, em virtude de que ele é pequeno, empresário, etc. A área da RJ alega que não pode fazer controle de constitucionalidade e, no prazo previsto no ADE, no ato declaratório executivo, não houve a quitação dos débitos pendentes nem a suspensão da exigibilidade. No recurso voluntário, o recorrente apenas transcreveu os argumentos da manifestação, ou seja, ele apresentou os mesmos argumentos ipsis literis, copiou. Então, eu vou para o voto no parágrafo 9. Tendo em vista a documentação apresentada, bem como o artigo 33, conclui-se que o recurso é tempestivo, razão pela qual conheço e no mérito passo a apreciá-lo. Aí é o parágrafo 10. De antemão, é para se ressaltar que o presente caso não se enquadra na situação prevista pela súmula CARF número 22, que dispõe que anula o ato declaratório da exclusão do Simples Federal, se limite, se bem que esse é nacional, mas enfim, se limite a considerar a existência de pendências perante a dívida ativa da União ou do INSS, sem indicação de débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa, uma vez que houve no ato declaratório a indicação dos débitos do contribuinte. Como apontado no item 3 acima, o recorrente trouxe os mesmos argumentos, sem alteração, lançados na manifestação de inconformidade, não apontando, portanto, quais seriam os motivos para a reforma da decisão da RJ. Nesse sentido, faz-se análise sucinta aos mesmos, uma vez que já foram examinados. Quanto à alegação de inconstitucionalidade, deve ser citada a súmula CARF número 2, qual dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. Tal enunciado encontra fundamento também no artigo 26A do Decreto 70.235, que prevê que, no âmbito do processo administrativo fiscal, não cabe ao órgão de julgamento afastar a aplicação da lei sob fundamento de inconstitucionalidade, a menos, obviamente, que o Poder Judiciário o tenha feito. Esta análise se aplica aos argumentos da recorrente no que diz respeito sobre a aplicação de princípios e se tratar de sanção política. Quanto à questão da igualdade, a DRJ demonstrou que não houve tratamento desigual, uma vez que não havia, até o final de 2011, qualquer lei autorizando o parcelamento de débitos do Simples Nacional. Além disso, é para se afirmar que, se houvesse, em tese, o recorrente não estaria impedido de aderir a ele. Qualquer sorte, não se encontra fundamento aqui também para alterar o entendimento exarado pela Delegacia de Julgamento. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, de forma a manter a decisão da DRJ pelos seus próprios fundamentos. É o mesmo, basicamente,
no mesmo caso. Vai colher os votos. Então, votando, Marco. Eu olhei a peça recursal aqui, defesa direta, acompanho o relator. Conselheiro Pagano. Com o relator. Conselheiro Evandro. Acompanho o relator. Conselheira Júnia. Com o relator. Wilson. Acompanho o relator, presidente. Paula. Com o relator. Também com o relator unânime, mantida a exclusão do Simples Nacional, né, Luciano? Isso. Obrigado, Luciano. Agora entramos no item 88, relatoria do conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves. Há uma série de, não apenas um processo, outro foi retirado de pauta. Então, são dois processos, na verdade, do Pagano na sequência, 88 e 89. Pagano, por favor, disponibilize, faça um breve relato e pode ir ao voto de ambos os processos. Já está na base, presidente. Então, vamos lá. Pode começar. É o de Rio Livre primeiro, né? Perfeito. Bom, esse aqui também é um recurso voluntário, depois que faz o acordo da DRJ, que decidiu manter a exclusão da recorrente do Simples Nacional. A exclusão ocorreu devido a débitos sem exigibilidade suspensa junto à Fazenda Pública. A recorrente foi excluída do Simples Nacional pelo ato declaratório executivo 148855, expedido em 1 de setembro de 2015, que excluiu a partir de 1 de janeiro de 2016. Os débitos são próprios do Simples Nacional e são do período de 9/11 a 12/12 e 4/2013. Foram listados no ADE, conforme tabela abaixo. Eu acho que eu posso ir direto ao voto já, presidente. Pagano, só... Pagano, você pode sim, apenas um detalhe. Estou vendo dois votos aqui. Dois votos do Deolívio. É o 222. 222, tá bom. Porque quando eu estou salvando na pasta T esse processo, esse arquivo, ele está alterando, ele está copiando voto em cima de voto, tá? Então, não sei o que aconteceu, eu tive que salvar com outro nome. Não tem problema, é o 222. Aproveitando e reforçando, eu também estou, como eu tenho a pauta aqui, eu tenho que anotar, e é o Windows, está dando problema aqui, está travando meu computador, não mexam no Windows, por favor. Tá, reforçando. Vamos lá, Pagano. Pode ir ao voto ou quer que eu vote? Não ao voto, pode ir ao voto. O recurso é tempestivo, motivo pelo qual eu conheço, né, porém consta em seu corpo alegações de inconstitucionalidade e legalidade, que contraria a súmula 02 do CAF, motivo pelo qual admito em parte. Tá, mas mesmo assim, quanto à alegação relacionada à inconstitucionalidade da Lei Complementar 123 de 2016, artigo 17, inciso 5º, né, que veda a exclusão do Simples por existência de débitos, compensatório que a jurisprudência do STF está pacificada no sentido de constitucionalidade do mencionado dispositivo, após o julgamento do recurso ordinário 627543, com repercussão geral reconhecida, no qual o plenário do Tribunal Maior, né, acompanhou por maioria do voto do relator, do ministro Dias Toffoli, o seguinte, vejamos a emenda. Precisa ler, não precisa proceder à leitura, né, presidente? Eu estou falando da constitucionalidade do artigo 17. Não precisa ler, não, já estamos lendo aqui. Tá. Quanto à alegação da recorrente de que o ADE de exclusão do Simples é nulo, esse que contrariou a súmula CAF 22, né, por não ter demonstrado quais são os débitos que se encontravam em aberto, também entendo que não deve ser acolhida. Eu colacionei a súmula CARF, né, mas eu também vou me furtar da leitura. Voltando ao voto. Ocorre que, conforme exposto no início do relatório, foi acostado ao ADE o demonstrativo de débitos do próprio Simples Nacional, sem exigibilidade suspensa junto à Fazenda Pública Federal. Aqui estão os débitos, né, que eu copiei a figura do ADE, e o ADE indicou os próprios débitos do Simples Nacional que estavam em aberto. Desta forma, rejeita esta preliminar do ADE. De resto, como a matéria dos autos trata apenas de exclusão da recorrente do Simples Nacional devido a débito sem exigibilidade suspensa, os argumentos de defesa não apresentam qualquer prova de que tais débitos foram pagos em acórdão, recorrido deve ser feito. Ou seja, que é o caso do Simples foram indicados no ADE e a recorrente não apresentou prova de que teria quitado tais débitos até o momento. Resumindo, presidente, eu conheço parcialmente o recurso voluntário na parte conhecida.
Alguma dúvida? Alguém discorda de alguma manifestação? Então, vou colocar em votação. Marco? Acompanhe, presidente. Conselheiro Evandro? Acompanho o relator. Júlia? Acompanho. Wilson? Com o relator, presidente. Conselheira Paula? Com o relator. Luciano? Acompanhe o relator, presidente. Também acompanha, unânime, mantida a exclusão e negado o provimento. Sequência, pagando o item 89, portal. Também é recurso voluntário, depois faço o acordo da delegacia que decidiu manter a exclusão da recorrente simples nacional, devido a débito sem exigibilidade suspensa junto à Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional. A recorrente do ADE, né, número 957745, expedido em 3 de setembro de 2014, que a excluiu a partir de 1 de janeiro de 2015. Nos termos do inciso 5º do artigo 17 da Lei Complementar 123 de 2006, e a linha D, inciso 2 do artigo 73, combinado com o inciso 1º do artigo 76, ambos da resolução CGSN 94/2011. Segundo o ADE, os débitos sem exigibilidade de suspensa são débito junto à PGFN de 15 mil, competência de 0 em 2008 e 2012, e débito junto à Receita Federal, no valor de 9 mil aproximadamente, competência 06 de 2003. A notificação da pessoa jurídica deu-se por edital publicado na forma eletrônica no período compreendido entre os dias 23 do 10 e 7 do 11, conforme as folhas 25 e 26. A recorrente apresentou petição de folha 13 de 2 de 2015, afirmando preliminarmente que somente tomou-se conhecimento de sua exclusão quando do acesso ao PGDAS para prestar informações relativas a janeiro de 2015, ocasião em que localizou a ADE em questão e o respectivo edital eletrônico, tendo ressaltado que, embora seu endereço esteja atualizado, não recebeu o referido ato pela via postal, tendo por inesgotada tal modalidade de notificação, reputou inválida a notificação por edital e opinou pela atividade da peça processual apresentada. No mérito, destacou o débito do Simples Nacional, da competência de junho de 2013, que é o 6 de 2013, a pendência foi adimplida com o recolhimento de uma DAS no valor de 9.287, no dia 2 de 9 de 2014, e quanto ao débito objeto da inscrição na dívida ativa da União, de número final 814, ele foi pago também via DAS no dia 29 de 8 de 2014, no valor de 13.876,99, mas que equivocou-se o contribuinte ao recolher para a Receita Federal, uma vez que a dívida já estava com a PGFN, fato que desconhecia, o que levou a solicitar a revisão do débito inscrito na dívida ativa da União em 6 de 2 de 2015. Como os principais elementos de prova, apresentou cópia dos comprovantes de recolhimento do Simples DAS em julho de 2013 e de agosto de 2012, além do requerimento de revisão e extinção da dívida ativa. Em seguida, a DRF reconheceu como tempestiva a petição da recorrente e proferiu o despacho decisório reconhecendo apenas o pagamento tempestivo do débito de junho de 2013, que é o débito, apenas para esclarecer, que estava junto à Receita Federal. Quanto ao débito de agosto de 2012, inscrito em dívida ativa da União, não verificou o pagamento ou parcelamento tempestivo e considerou o pedido de revisão do valor de débito inscrito em dívida ativa da União, protocolado pela recorrente em 6 de 2015, fora do prazo previsto em lei, no caso, fora do prazo de 30 dias, após a notificação do ADE, para a regularização do débito. Inconformada, a recorrente ofereceu manifestação de conformidade sobre o despacho, o qual foi julgado improcedente pela DRJ. A DRJ reconheceu tempestiva a petição, reconheceu o pagamento do débito de junho de 2013 e não reconheceu o pagamento do débito escrito em dívida ativa, bem como considerou fora do prazo de 30 dias de regularização do débito o pedido de revisão do valor inscrito em dívida ativa. A DRJ proferiu acórdão já da manifestação de conformidade, mantendo a autofração, registrando a seguinte emenda. Aqui na autofração, perdão, é a exclusão. Inconformada, a recorrente depôs recurso voluntário, repisando os mesmos argumentos da impugnação. Os autos foram em seguida distribuídos ao CARF. Posso passar o voto ou alguém está com dúvida de alguma coisa? Não tem problema não, passa o voto, se tiver alguma coisa a gente volta nisso. Tá.
Então, vocês entenderam, né? Ela foi notificada por edital, não foi encontrado de fato, aqui não foi encontrada a notificação via postal, só que a DRF, ela considerou tempestiva a petição. E quando considerou tempestiva, ela proferiu o despacho, ela reconheceu o pagamento dos débitos que estavam junto com a Receita Federal, né? E não reconheceu o pagamento já inscrito de dívida ativa com os dados que estão juntos com a PGFN. Praticamente esse é a lei. Recurso voluntário é tempestivo e trata de matéria de competência desta Corte Administrativa e não contrair a súmula deste tribunal, motivos pelos quais deve ser admitido. Preliminar de nulidade da notificação por meio do edital. A recorrente alega nulidade processual em relação à notificação do ADE feita por edital, eis que a Receita Federal não esgotou todos os outros meios de citação postal antes de notificar por meio de edital. A alegação deve ser acolhida, pois a petição / impugnação contestando o ADE foi considerada tempestiva pela DRF, conforme pode verificar o despacho e não veio acordo recorrido. Ademais, a recorrente exerceu seu direito de defesa e apresentou contestação com todos os documentos necessários, que foi aceito como tempestiva e ocasionou na decisão que excluiu o débito de competência de junho de 2013 junto à Receita Federal. Desta forma, rejeita a preliminar de nulidade processual relativa à notificação feita por edital, eis que não restou configurada nos autos qualquer prejuízo à recorrente. Pode continuar ou vai votar isso, presidente? Eu acredito que não há dúvida quanto a isso. Alguém quer se manifestar em relação a isso? Podemos continuar pagando. No mérito, a recorrente pagou parcialmente o débito inscrito de dívida ativa da União ao órgão errado, para a Receita Federal, sendo que deveria ter pago à Procuradoria da Fazenda Nacional. Ademais, conforme consta no ADE, a recorrente devia o valor de 15.264,66 e pagou por meio de DAS simples apenas o valor de 13.886,99, conforme folhas 39/46. Quanto ao pedido de revisão do débito inscrito de dívida ativa, o requerimento não suspende a exigibilidade do débito, conforme regulamentado nas portarias, na portaria da PGFN, inclusive a última portaria, né, da PGFN, a 33 de 2018. Ou seja, não consta norma que determine a suspensão da exigibilidade do débito quando interposto o pedido de revisão. Vocês sabem o que é o pedido de revisão? Ou ainda continua em dúvida? Acho que alguém quer se manifestar? Alguém quer se manifestar? Não, eu vou, mas eu já entendi, eu vou me manifestar, mas eu entendi. Mas depois, tá bom, vai em frente pagando. Sendo assim, não verificar alternativa se não manter a exclusão da recorrência simples nacional e o acordo recorrido. De resto, com a matéria dos autos trata apenas a exclusão da recorrente simples nacional devido a débito sem exigibilidade suspensa, os argumentos de defesa não apresentam qualquer prova de que o débito inscrito em dívida ativa foi pago em algum momento, entendo que o acórdão recorrido deve ser mantido. Ou seja, o débito que ocasionou a exclusão do Simples Nacional que foi indicado na DE e a recorrente não apresentou aos autos provas de que teria quitado o débito até o momento. Como eu voto, presidente. Eu conheço o recurso e nego provimento. Debates abertos. Bom, deixa eu até, só para conferir aqui. Ele trouxe, né, pagando o valor lá dos 13 mil, que ele pagou errado. Ok, ele deveria ter pago lá, e aí o erro seria, eu já fiz as contas aqui, ele pagou uma guia como se fosse, porque é o caso exatamente o que nós vamos discutir no processo meu, então é bom que já mata 2 coelhos numa cajadada só. Ele fez o pagamento do DAF, que seria correspondente à inscrição em dívida ativa, só que ele fez com valor inferior, porque ele colocou lá 13.876 e o valor é de 15. Tá? O que acontece? Se você pegar a diferença, até a decisão recorrida, ela fala de 20%, mas não é. 20% é só quando é ajuizado, mas o simples fato de você inscrever em dívida ativa, você tem aquele encargo da PGFN, que é o encargo de 10%. 10%, tá? Quando você pega 10% aqui dos 15 mil, você vê que a diferença é exatamente o encargo da PGFN, tá? Então, eu já estou adiantando aqui, presidente, porque, primeiro, o fato de não ter pago a PGFN, desde que ela comprove que pagou, para mim, é uma questão que é superável, porque é possível a Fazenda fazer a imputação, e aí é uma questão que eu entendo que aí é jurídica, tá?
desde que esse pagamento tenha sido feito ou antes dos 30 dias ou nos 30 dias, eu particularmente entendo que o encargo da PGFN, seja pela natureza jurídica dele, seja pela destinação, ele não pode ser o impeditivo. Ou seja, basicamente, depois eu vou pegar no meu voto, ele não tem natureza tributária, ele é como se fosse os honorários da Fazenda Pública. E, portanto, eu entendo já... Deixa eu perguntar dentro da sua colocação e do que o Pagano relatou. Pagano, o débito que estaria remanescente, que estaria sendo impeditivo e tal, é exatamente isso que a doutora Júlia colocou? Presidente, exatamente isso. Acontece o seguinte, no ADE, tem o valor de 15 mil, que é já o valor inscrito em dívida ativa com os 10% da Procuradoria, porque ocorreu a inscrição em dívida ativa. Então, quando ela é citada da ADE, o débito já é o valor inscrito em dívida ativa, não é o valor que ela entendeu pagar para a Receita Federal de 13 mil, tá? É exatamente isso. Como para a exclusão do Simples, pouco importa se o débito é tributário ou não, basta que se há débitos junto a alguma entidade da União, pode ser INSS, Receita Federal, ou a PGFN, inclusive, no caso, eu entendo que, assim, a recorrente pagou errado e pagou a menor, entendeu? Como o débito que constava no ADE de exclusão era o débito já com o valor inscrito em dívida ativa, eu entendo que ela pode pedir o ressarcimento desses 13 mil reais que ela pagou equivocadamente à Receita, mas ela deveria ter feito o pagamento para o PGFN no valor de 15 mil dentro de 30 dias. O que a recorrente fez? Ela falou, não, eu entrei com o pedido de revisão, porque como eu já tinha pago 13 mil para a Receita, eu entrei com o pedido de revisão de débito inscrito em dívida ativa para ver se eu consigo rever o processo, né, rever o valor, e considerar pago o valor de 13 mil e não os de 15, sem os 10% da PGFN. Só que esse pedido, ela entrou primeiro, posteriormente aos 30 dias, né, da situação do ADE. Isso é relevante. Foi depois dos 30 dias, né? Foi depois dos 30 dias. E esse pedido, eu fui pesquisar a fundo, por isso que eu até pus o nome da portaria. Ele não suspende a exigibilidade do crédito. O crédito continua sendo exigível. Pode ser proposta de execução fiscal, etc. Agora, eu não vejo outra saída, entendeu? Agora, assim, se for entrar numa questão jurídica, eu confesso que eu não analisei essa questão jurídica, entendeu? Eu analisei a questão... Mas isso é importante, Pagano, porque na situação que eu analisei, esse pagamento, tá? Sem o valor da Procuradoria, ele tinha sido feito antes mesmo da emissão do ADE. Entendeu? Então, para mim, especificamente, isso é bastante relevante. Porque se esse pagamento dos 13 mil tivesse sido feito depois dos 30 dias, aí não tem o que fazer. Então, para mim, esse é o X da questão. Se o pagamento dos 13 mil foram feitos antes ou durante os 30 dias. Você falou que foi depois, né, dos 30 dias, é isso? O pagamento foi, os pagamentos, o 13 mil, o pagamento de 13 mil foi antes dos 30 dias da Ah, tá, então eu mantenho minha posição, tá, ok. Vamos lá, já conversando, deixa eu ouvir a opinião de mais alguém que queira falar. Alguém quer falar, põe a mãozinha do lado aí. Só esclarecimento. O que foi feito posteriormente ao prazo de 30 dias foi o pedido de revisão de débito inscrito de dívida ativa, então... Ok, mas o pagamento tinha sido antes. O pagamento ele foi feito, pago via DAS no dia 29 de 2 de 2014. Exatamente. Exatamente. E a ciência eletrônica foi em 10 de 2014, foi anterior. Deixa eu reduzir a termos isso aqui, vai tentar reduzir. Em números hipotéticos, só para ter uma noção. O contribuinte foi excluído do Simples, ou não pôde ficar no Simples, porque devia 15 mil reais para a União, aí considerando tudo que possa estar enfiado dentro desse valor da dívida ativa que você acabou de falar. Desses 15 mil reais, ele foi lá e pagou 13. Dentro do prazo normal de 30 dias. E não pagou 2. Um exemplo. Esse 2 que não pagou, seriam os honorários sucumbenciais da Procuradoria, qualquer coisa semelhante. E em função disso, permaneceu a exclusão por causa desses 2 mil reais, é exatamente isso? Eu fiz a conta. Se pegar os 15 mil, tirar os 10%,
Porque até na decisão recorrida ele fala em 20, mas não é 20. O 20 é só depois que eles ajuizam, mas logo no começo que tem os 10%. Escrever a dívida pelo simples fato de ter inscrito já coloca 10%. Ok. Pagando é isso aí, os números são esses que estão aí dentro? O cálculo dos 10% eu teria que fazer, mas é exatamente isso. Acontece o seguinte, como ele pagou o DAS para a Receita, no ADE estava o débito junto à Procuradoria, e o valor é diferente, um é de 13 e outro de 15, a Receita não, a fiscalização não reconheceu, entendeu? Porque no próprio ADE já era apontado os 15 mil como débito para a Procuradoria, entendeu? Tá, e porque quando acontece esses DARVs aí, ou DAS, seja lá o que for, não vem especificamente como honorários sucumbenciais dentro da Procuradoria, vem como encargo, se não me engano, aparece escrito isso, mais ou menos. No próprio ADE vem, débito junto à Procuradoria 15 mil, débito junto à Receita 9 mil, entendeu? Tá. Ele já demonstra onde é que está o débito. Só eu acho que todo mundo já entendeu, a questão é saber se desses débitos aí da Procuradoria, perante a Procuradoria, se encontram titulados como débitos de ordem tributária ou não. Esse é o comum de vista. O resto a gente já discutiu. Então, mas para exclusão... Fala, um minuto, por favor. É só porque no próprio acórdão recorrido, no último parágrafo, está escrito, já especificando, desse modo, sabendo-se que o valor do tributo inscrito é de 10.166, além da multa e dos juros de mora incidentes na Receita Federal, parcelas que foram recolhidas. A quitação integral do débito no âmbito da PGFN exigiria o pagamento de encargos adicionais no valor de R$ 1.538,66. Aí ele coloca 20%, mas se é 10, se é 20, não interessa. 20% do valor do principal, parcela que não foi recolhida, o que representa motivo mais que suficiente. Agora, a lei, ela fala que a exclusão do simples, ela se dá para empresas que possuam débito com o INSS ou com as fazendas públicas, federal, estadual ou municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa. Aí a gente tem que só entender se o débito com a PGFN se enquadra em débito com a fazenda pública. E aí eu acho que a Júlia... Exatamente o que eu falei. Sim. E aí eu acho que a Júlia tem um ponto relevante. Eu só queria trazer esse ponto, que a própria decisão recorrida faz essa distinção e reconhece que o débito com a Receita está totalmente adimplido. Foi exatamente o que eu falei, conselheiro. Eu falei exatamente que nós temos que definir aqui se o débito da PFN pode ser titulado como débito tributário ou não. Eu falei exatamente isso, que eu acabei de falar na minha colocação. Eu quero resolver para a gente poder votar, senão a gente não sai disso. Vamos ficar discutindo academicamente isso, gente. Vamos lá. Sim. Deixa eu só para, né, até porque vamos economizar isso quando a gente chegar no meu voto, só pegar a própria STJ, tá? Só para falar da natureza jurídica, e atualmente nós também tivemos uma decisão do STF. O do STJ não é em recurso repetitivo, então, portanto, não nos vincula, né? E o do STF ainda não foi concluído, mas eu conversei até com um amigo meu que é procurador da Fazenda, e realmente nos dois casos não tem na tributária. E realmente não tem. Porque é como se fosse um honorário, na verdade. Bom, é isso. Tudo. Muito bem. Alguém mais quer falar? Eu vou colocar em votação, porque não dá para a gente ficar até... Luciano, diga. Presidente, rapidamente, ele pagou a menos deliberadamente ou foi um erro? Porque no ADE consta 15 mil? Acho que eu perdi essa... Ele pagou deliberadamente a menos, é isso? Ele pagou deliberadamente, Tá. Perfeito. Algo mais? Não. Marco, votando. A posição do Bagano, você já entendeu? Exatamente, presidente. É uma questão de imputação aí. Se essa, entre aspas, honorários da PFN inclui. Eu acho que não está regularizada a dívida, tá? Porque no momento que há cobrança em dívida ativa, há outros ônus associados, que nem a multa e os juros. Então, por consequência, ele não regularizou. Aí eu acompanho a decisão, acompanho o relator. Vou acompanhar o relator, mantendo a exclusão. Perfeito. Deixa eu fazer mais uma colocação, aproveitando esse gancho seu. De fato, existem outros débitos enfiados ali, geralmente, no caso do DARF, quando tem, a Júlia disse que
o Pagano disse que já está descrito lá quais seriam os honorários da PFN, mas muitas vezes, nesses parcelamentos mesmo que tem do PERT e outros parcelamentos, os honorários da PFN vêm colocados genericamente, com encargos, moratório, o juro está enfiado dentro. Então, é difícil saber o que são os honorários ali dentro, o que é encargo efetivo do tributo, Pagano. Por isso que eu perguntei várias vezes para você se tem, a Júnia disse que tem, dá para fazer essa conta lá, né? Isso eu acho que é relevante. 10%. Senão teria que fazer a imputação mesmo, não tem outro jeito. Não, mas, então, por exemplo, mas aí eu teria que ter a certidão de dívida ativa. Aí que tá. É que fazer o cálculo, isso eu não tenho. Então, por mim, eu já vou antecipar meu voto. Eu pretenderia converter isso em diligência para ver melhor na unidade, mas de qualquer maneira eu vou continuar fazendo os votos. Tá? O Marcos já acompanhou o relator, conselheiro Evandro. Olha, para mim é irrelevante essa discussão. O contribuinte ele tem que quitar a dívida que está com a inscrição em dívida ativa. E isso não foi feito. Ela está ativa em o relator. Conselheira Júnior. Eu divido. Já tem um outro voto que nós vamos ver nesse sentido. Para mim, o encargo não tem a natureza jurídica tributária e, portanto, como a diferença ela se refere à diferença do encargo legal, eu dou provimento. Porque eu acho que o débito com a Fazenda estava quitado no prazo de 30 dias. Wilson. Eu acompanho o relator, presidente. Paula. Eu acompanho a divergência. Em virtude da minha leitura da Lei Complementar 123 de 2006. Mas só para esclarecer, a Lei Complementar ela não fala débitos tributários, ela fala débitos junto às entidades. Sim. Então, município, Estado, União e INSS. Fazenda Pública, Procuradoria. E outra coisa, isso daqui é erro de imputação, entendeu? Então, se você pagar menos, você continua devendo o tributo. Não é só pelos 10%. Mas esse não é tributo. Mas aí a própria Fazenda pode fazer a imputação, né? 10%, porque é erro de imputação. Se eu paguei anterior por ente errado e paguei a menos, a gente não sabe quanto é o valor do imposto, entendeu? Porque você vai continuar devendo. Tem que fazer o cálculo. Muito bem. A Paula acompanhou a divergência da Júnia. Conselheiro Luciano queria falar, é hora de você votar. Tá, pode falar, Luciano. Perfeito. Presidente, só o termo utilizado, o inciso 5 do artigo 17 da complementar, é débito com o Instituto Nacional de Seguridade Social ou com as fazendas públicas, federal, estadual, municipal. As entidades não estejam suspensas. Eu achava também interessante saber qual que era o valor, portanto, eu acompanho o presidente, achando que deveria de diligência para verificar o valor exato. Na verdade, você vai abrir uma nova divergência, porque eu vou votar depois de você, mas é a diligência que eu... Então, você vai propor diligência. Tá. Ok. Eu também vou propor diligência. Então, a votação são 4 votos no sentido de negar provimento, 2 votos de dar provimento e 2 por diligência. Então, por maioria, né, foi negado o provimento. Ok? E aí, matéria é para pensar. Questão de ordem. Para pensar. Presidente, não houve maioria nessa votação. Não houve, tem que votar. Não? Então, a gente vai ter que... A posição da diligência do senhor e a posição do relator tem que ser agora pautada as duas. Exatamente. Tá? Ele teve 4 votos sem qualificação nenhuma, porque é uma matéria pró-fisco. São 4 votos favoráveis, são 3 votos mais o voto do relator no sentido de negar provimento. Mas essa... Sim, não, foi maioria. Seria maioria, mas está empatado porque está 4-4. Então não teve maioria essa matéria. Não teve. Nós temos que votar as duas, mas não temos 2 mais votadas. O senhor tem voto de qualificação. Eu voto com o meu voto. Então vamos votar pela diligência. Diligência ou relator? Vamos votar novamente nesse sentido. Quando acontece essa situação, nós temos 3 posições, nenhuma delas é por maioria ou por voto de qualidade, porque o meu voto de qualidade foi no sentido de diligência. Então, são os 4 votos de negado provimento, que certamente devem ser mantidos a mesma posição agora, e que quem tem que votar agora, de forma a se manifestar, porque votaram de forma divergente, seria a Júlia, a Paula, o Luciano e eu, se confirmamos o nosso voto, as duas pelo provimento e o Luciano e eu pela diligência. Ok?
Então, Júnior, assim, você é a primeira. Você mantém a sua posição... Desculpa, posso falar aqui? Talvez todo mundo de novo. Tudo de novo, né? Pensando... Mas fala, Paula, tá difícil assim hoje. Porque talvez eu mude meu voto. Mas você vai ter que votar de mesmo, de outro jeito mesmo. Então, vamos lá. Marco Pagano, você mantém seu voto de negar provimento? Sim. Mantém. Marco Rogério. Acompanha o relator. Evandro. Acompanha o relator. Sua vez agora, Júnior. Eu, então, vou pela diligência. Diligência. Conselheiro Wilson. Relator. Conselheira Paula. Eu estava pensando, e aí eu vou explicar um pouco melhor por que eu vou mudar o voto. Quando eu falo assim, débitos com a Fazenda Pública, se eu incluir também a Fazenda Pública em juízo, a Procuradoria da Fazenda defendendo, nesse caso, né, a União em juízo, os honorários poderiam ser débitos com a Fazenda Pública. Então, eu elaborei um pouco melhor esse meu pensamento, que aí... quando o artigo 123, ele não fala realmente em tributo, fala em débitos. Então, eu, nesse caso, amadurecendo um pouco meu entendimento, quando a gente estava aqui conversando, lendo o artigo, eu vou acompanhar o relator. Conselheiro Luciano. Eu continuo na diligência, presidente. Bom, também vou pela diligência, então, 5-3, maioria, negado o provimento. Tá? Gente, são 11h56 minutos. Eu queria terminar a pauta da manhã, não vai dar tempo, porque tem o horário do almoço do pessoal de suporte da Tereza. Então, eu vou suspender as sessões e voltamos às 13h15, pontualmente, porque temos processos ainda de hoje, pela manhã, que ficaram, eu achei que daria